Eu te convido agora a abrir o texto, a sua Bíblia, no texto de Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, do verso 6 ao verso número 13. Estamos no ano da excelência, o Senhor colocou isso no nosso coração. 2022 seja um ano de excelência ao Senhor. O Senhor vai nos ensinar a fazer tudo a Ele, com excelência, tá? Fazer ao Senhor o melhor, dedicar o nosso melhor ao Senhor. E eu quero usar esse texto, meditar com os irmãos, nessa noite, nesse primeiro domingo de 2022, para o crescimento, e o fortalecimento da igreja do Senhor. Jesus ungido em Betânia, é o tema que eu trago aqui na minha Bíblia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio do precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Amém? Vamos então orar, queridos, pedindo a revelação e a direção do Senhor. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que foi lida, que nos foi trazida, que ela seja confirmada em nosso coração. Sabemos que somente o Teu Espírito pode confirmar. Pai, tudo aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, deslumbrando o meu coração, que também, ó Deus, eu consiga trazer, ó Deus, transmitir ao coração dos meus irmãos. Que eu seja apenas, ó Deus, um canal para jorrar da Tua palavra aos corações, e que, ó Deus, a água que venha, ó Deus, jorrar, ó Deus, que a palavra que venha a ser jorrada nesses corações, seja muito mais excelente, ó Deus, ó Pai, de maneira que os Teus servos sejam, ó Deus, totalmente saciados, fortalecidos, ó Deus, ó Pai, entendam, reconheçam e recebam a Tua palavra. Pai, eu Te agradeço pelo momento de estar aqui com os meus irmãos, esse primeiro domingo de 2022, que seja o início, ó Deus, de uma jornada linda, de uma jornada, ó Deus, edificante, maravilhosa, e nós sabemos, ó Pai, com os olhos da fé, e declaramos que, ó Deus, nesse primeiro domingo, é apenas o início do que o Senhor fará, e eu sei, ó Deus, que quando chegarmos no final, ó Deus, não haverá lugares nesse templo, porque muitas pessoas se juntarão a nós, ó Deus, e aqueles que estão desanimados, que estão acamados, que estão, ó Deus, tristes, aqueles que estão, ó Deus, dispersos pelo Teu Espírito e pela dedicação da Tua igreja, serão novamente trazidos, ó Deus, ó Pai, serão fortalecidos, e, ó Deus, estarão, ó Deus, totalmente, ó Pai, juntos, ó Pai, à igreja do Senhor. Para a glória do Teu nome, nós pedimos a Tua direção, pela palavra que nos será transmitida como o primeiro alimento nesse ano de 2022, e direção do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero sugerir um tema dentro daquilo que nós temos como direção do Senhor para esse ano, o ano da excelência, e o tema para a nossa meditação é excelência na adoração. O Senhor quer nos ensinar acerca da excelência, começar a excelência na adoração. Esse texto ele vai nos revelar alguns segredos espirituais acerca da adoração. Uma das coisas que eu quero que você guarde o seu coração para esse ano de 2022, querido, é que Deus, você sabe que Deus tem alguns segredos, e esses segredos Ele estará revelando aos corações,
ao coração do seu povo, que você não esteja desatento, desapercebido, que você não esteja descuidado, mas totalmente com o coração aberto para aprender, para receber esses segredos. Nós queremos começar aqui buscando no Senhor, baseado nesse texto, segredos espirituais sobre a adoração. O Senhor quer começar a ensinar a igreja como nós devemos adorá-lo, de que maneira devemos adorá-lo. E quando nós pensamos em adoração, logo nos vem aí à mente a declaração de Jesus daquela mulher samaritana, quando estava ali à beira do poço de Jacó. No capítulo 4 de João, no Evangelho de João, capítulo 4, no verso 23, nós temos a seguinte declaração de Jesus àquela mulher: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha só, nós entendemos nessa palavra que há um gosto, Deus tem um gosto, uma escolha. Você também tem um gosto, né? Você tem algumas preferências, não tem? Tem algumas coisas que você não gosta, e por conta disso você afasta, seja na alimentação, seja um tipo de tratamento, de roupa, de comportamento. Isso não agrada o seu coração nem um pouco, e por não ser a sua preferência, o que acontece? Nós nos afastamos, mas aquilo que nós temos como preferência, nós somos atraídos, não é verdade? Um determinado tipo de alimento, aquele prato, falar em prato, foi algo tremendo que aconteceu no dia primeiro aqui, irmãos? No primeiro dia foi algo maravilhoso. Eu vi que realmente o Wellington está grávido, que o tanto que ele comeu, mulher grávida dá fome, né, Wellington? Não mais adianta daquele banquete imenso, que bênção, irmãos. Eu não consegui comer muita coisa, aí depois sempre sobra, aí no outro dia nós vamos para o Jativi, conhecido Jativi. No dia primeiro, levantando de madrugada, dormindo de madrugada e acordando bem tarde, eu não tenho problema nenhum, ainda mais a comida boa assim, fui para o Jativi. Algumas coisas que nós conseguimos aqui compartilhar com os irmãos para não estragar. Leva isso aqui, pastor, leva isso aqui, leva isso aqui. Beleza, levamos tudo, irmãos. Compartilhei um pouco com a irmã Zilda também, e foi uma maravilha. Consegui comer mais algumas outras coisas, mas foi algo maravilhoso. E é interessante que dentro dessa mesa ali, maravilhosa, tinha ali pelo menos uma coisa que eu não gosto, que os irmãos sabem que ficaram mexendo comigo, Melão, Todo mundo estava me oferecendo melão, e eu não gosto de melão, mas só também para contrariar, ofereci melancia para o Amaury, só eu vou levar? Então ele também não gosta de melancia, mas é assim, a gente gosta de algumas coisas e outras pessoas gostam demais, Quando a irmã Zilda pede para eu poder comprar melão para ela, imagina que luta que é, irmãos? Eu escolhi um melão bom para a irmã Zilda, ela gosta. E eu não como e eu tenho que escolher. E escolho para ela e Deus sempre abençoa que é um melão bom. Irmã? Ela nunca reclamou. Mas amém. Deus também tem os seus gostos. Jesus está dizendo que, olha, Pai procura a estes adoradores. Quais adoradores? Diz aqui esse versículo. Os verdadeiros. Olha, Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Se Jesus está dizendo que o Pai procura os verdadeiros adoradores, nós entendemos, segundo esse texto, que existem os falsos adoradores. Olha só, irmãos, olha o que a Bíblia está nos ensinando, está nos trazendo como alerta. O Pai procura os verdadeiros adoradores, só que se existe verdadeiros, também tem os falsos adoradores. Isso vai nos levar a uma reflexão: que tipo de adorador eu tenho sido? Só você, não precisa cutucar o seu irmão e falar assim: e você? Não, você, qual tipo de adorador? Você se define de qual tipo? São dois tipos, segundo a declaração de Jesus: verdadeiro, e nós sabemos que tem falso. O Pai é atraído pelos verdadeiros. O Pai é atraído. Sabe aquele tipo de gente que fala assim: fulano, olha só, anda com tranqueira. Ele é atraído, e é complicado, Tem gente que gosta de tranqueira, tem gente que gosta do que não presta. O Pai é atraído pelos verdadeiros adoradores.
E com isso nós entendemos que existem também os falsos. Agora, voltando os nossos olhos à adoração oferecida por Maria, esse texto que nós lemos, eu quero aqui observar com você, nós vemos que ela não procurou Jesus. Interessante esse texto, essa história de Maria, que ela não procurou Jesus por causa de uma enfermidade. Maria não procurou Jesus por um problema financeiro, um problema na sua família. Não que isso seja proibido. Eu não estou dizendo que talvez você esteja com alguma situação difícil e você então está proibido de procurar Jesus. Não é isso. Mas é algo lindo de observar, é que Maria não esperou esse tipo de situação para procurar Jesus. Tem gente que é muito comum, eles falam assim, o fulano, né, ele não quis vir pelo amor, ele vem pela dor. Tem gente que vem pela, tudo bem, tem gente que vem pela dor, quando está, né, a água não é no pescoço, a água já está subindo no nariz, ele respira e bebe água, respira um pouquinho e bebe mais 2 litros d'água, aí ele vai para Jesus. Tem gente que acontece, que vive assim. Eu costumo dizer que tem gente que a água não pode passar muito do pescoço, porque senão ele vai para o inferno, tem que ficar mais ou menos ali na beira da boca, né? Mas Maria não vivia essa realidade, ela não procurou por conta de algumas situações difíceis, de enfermidade, problema financeiro, problema na família. Ela procurou e adorou a Jesus porque o seu coração estava cheio de gratidão. O texto vai nos mostrar que havia muita gratidão no coração de Maria. Quando ela quebrou o seu vaso de alabastro, ela quebrou coisas que ainda impedia de atrair a atenção de Jesus e conectar-se a Jesus, a Ele. Talvez você fale, mas pastor, por que você está dizendo? Lá no Evangelho de João, João narra também esse texto, né, no capítulo número 12, mas no capítulo 11 vai falar sobre a atitude dessa mulher, que João vai narrar, que é Maria, irmã de Marta e de Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado. Só que a diferença de Maria, nós sabemos por que isso não aconteceu, porque Maria era uma desocupada, porque Maria não tinha o que fazer, porque Maria, talvez, a gente coloca uma série de defeitos na vida daqueles que procuram buscar com intensidade ao Senhor. Na verdade, a diferença de Maria é que ela tinha azeite e vasilha cheia de azeite, a sua lâmpada estava acesa. O texto fala que quando Jesus foi à casa de Maria, né, da sua irmã Marta, Marta não tinha tempo para Jesus, mas Maria escolheu a melhor parte, ela sentou e ela aprendeu, ela se deliciou, ela tirava tempo para o Senhor. Por isso que eu desafiei a igreja, eu quero que você entenda que quanto mais tempo você tirar, é lógico, dentro da sua agenda, da sua organização, você tiver realmente o tempo para orar, aceitar os desafios da madrugada, da manhã, tirar o primeiro momento para você ler a Bíblia, querido, a sua vasilha estará sempre cheias de azeite, e haverá no seu coração disposição de sobra para você adorar o Senhor. Tem gente que num momento como esse, num domingo como esse, tranquilo, né, muitos não estão trabalhando, estão de férias, não, eu estou cansado do quê? De ficar sentado, deitado, porque o que eu fiz nesses últimos dias agora, do dia 1º até hoje, foi levantar da sala, deitar no quarto, levantar do quarto, sentar lá na varanda, e ali conversar com a minha família, nem nós saímos. Aproveitamos para ficar em casa. Eu acredito que muitos fizeram. De repente você até saiu, foi para um lugar, para o outro, mas não teve que trabalhar, pegar um plantão. E há muitos que estão aqui que talvez pegaram o plantão na virada, trabalharam, saíram hoje, mas no coração um desejo. O coração daquela mulher estava cheio de vontade, mas ainda algo impedia. E o texto mostra que ela quebrou o vaso de alabastro, porque ela entendia que algo ainda estava impedindo ela de atrair ainda mais a atenção de Jesus. Querido, nós entendemos que adoração é isso. Adoração é atrair o coração de Jesus e conectar-se a Ele com o nosso coração. Maria desejava ainda mais estar totalmente conectada. Nós estamos vivendo na era da conexão. Tem gente que fica desesperado. Teve um dia aí em 2021, logo no final do ano, acho que foi em novembro, né? Que deu um pane, Facebook, redes sociais. Foi que dia? 4 de outubro, a irmã sabe, o mundo parou, ficou todo mundo, e foi aquela notícia toda. Eu sei que tem muitas pessoas que usam como ferramenta de trabalho.
Mas tem muita gente que ficou sem ver o TikTok e ficou bravo. Tem gente que ficou sem ver, né, a fofoquinha do dia, a conversinha, tá? Quem está curtindo, quem não está, coisa assim que desnecessária. Mas o mundo está viciado na conexão das redes. E tem faltado tempo e disposição de estar conectado ao coração de Jesus. A atitude de Maria apresenta segredos de como oferecer uma adoração com excelência a Jesus. Nós vamos observar, começar aprendendo que o que Maria fez e o que nós devemos também fazer, segundo a luz desta palavra. Primeiro segredo, querido, eu quero destacar o versículo 7, a parte A do versículo 7, que diz assim: aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro. A parte A diz que aproximou-se de Jesus uma mulher, trazendo um vaso de alabastro. Querido, o primeiro segredo que nós entendemos que adorar é trazer, é dar e oferecer. O texto vai nos ensinar, a atitude de Maria vai nos ensinar que adorar é trazer, adorar é dar, adorar é oferecer. Para mim, a parte mais importante, o Espírito atraiu meu coração, abriu os meus olhos, me fez enxergar uma atitude dessa mulher, uma ação dessa mulher, que faz toda a diferença aqui nesse momento. O texto fala que aquela mulher estava trazendo algo a Jesus. E o tudo que é difícil para a igreja desse tempo entender o que é adorar, segundo esta visão, porque tem sido uma igreja que ela diz que vai às reuniões de adoração, mas ela vai só para receber, receber, receber e receber. A característica do verdadeiro adorador é que ele não vem buscar algo, ele sempre vem trazer a sua adoração, ele vem trazer o seu louvor, ele vem trazer a gratidão e surpreender o coração de Jesus. Ele traz algo ao Senhor, ele não vem de mão vazias, de mão abanando. Essa era uma característica de Israel. Nós muitas vezes batemos no peito e falamos que somos de uma cultura judaica cristã, mas na verdade ficamos somente nas palavras lançadas ao vento, quando aquilo que devemos ser influenciados, nós não somos. E o pior, irmãos, que o Senhor falou ao meu coração, que Ele tem estado enojado com o tipo de adoração desse tempo. Mas Ele já tinha dado a orientação lá atrás, à samaritana, que há dois tipos de adoração. Há dois tipos de pessoas que diz que adoram: aquele que adora verdadeiramente, aquele que adora de forma falsa, mentirosa, hipócrita. Ele nunca tem nada, ele sempre é o coitado, ele sempre tem que ser favorecido. Será que nós somos tão miseráveis, que nunca temos nada, mas nós queremos o melhor? Nós queremos sempre um ambiente bom, nós queremos sempre o conforto, queremos sempre uma estrutura legal. Eu não estou falando de barganha, eu estou falando de entrega. O Senhor está nos ensinando acerca do primeiro segredo. Você quer ter uma adoração com excelência ao Senhor? Aprenda, meu irmão, que adorar é dar e oferecer. No ano que passou, 2021, quanto foi a sua disposição de ofertar e sacrificar ao Senhor? Ah, pastor, mas nunca sobrou. Do coração do homem nunca vai sobrar da natureza humana. Você tem que tirar. Tem que haver esforço. Da mesma forma que deve haver esforço para o trabalho. Sabia disso? Ninguém trabalha porque gosta. Ah, mas você está num ritmo, você está num hábito. Interessante quando as pessoas param de férias, elas depois voltam de novo a pegar o ritmo. Porque se deixar, logo elas ficam em casa também, acostuma. Tem gente que aposenta
E no primeiro mês ele fica naquela loucura, segundo, terceiro, quarto mês, em menos de um ano ele já pega um outro hábito, até na hora dele acordar, e assim ele vai, é natural. Então tem um hábito, porque Deus falou assim para Adão: com o suor do rosto você vai trabalhar, tem que ter esforço. Para adorar também, você tem que esforçar. Não é porque tudo tem que favorecer. Se eu tiver 1 milhão na conta, 2 milhões, não, querido. Não é o que sobra. Jesus, quando estava na frente da coletoria, das ofertas, ele viu muitos dando o que sobra, mas o que atraiu o coração dele foi aquele que deu com sacrifício, aquela simples mulher. Podemos imaginar que aquela mulher sabia que Jesus estaria a alguns metros da sua casa, mesmo ela sem ter sido convidada, que nós acreditamos que aquela mulher não tenha sido convidada para aquela janta, não era daquela cultura, ela não era uma pessoa que poderia fazer parte de uma lista de convidados, mas mesmo assim ela não perdeu a oportunidade de expressar o seu amor por Jesus. Isso vai nos ensinar, querido, que a adoração envolve entrega, não só de lábios, mas também de bens. Ela não estava querendo ir ali, naquele jantar, porque ali serviria um prato que ela gostava muito, porque ali serviria as melhores comidas, e teria um local, de glamour. Ela não foi ali por causa do alimento, ela foi ali porque Jesus estava ali, e ela queria oferecer a Jesus uma oferta de adoração. Adorar é oferecer. Há uma palavra que define bem o que é adoração, e essa palavra chama-se sacrifício. Sacrifício significa dar a Deus algo que nos custa. Muitas vezes nós queremos adorar, mas se eu estou muito cansado, eu acho que não vale a pena adorar. De repente eu tenho que entregar um voto que eu fiz ao Senhor, mas eu vejo que pela minha irresponsabilidade, muitas vezes pela minha avareza, muitas vezes pela minha dureza de coração, eu acho que não precisa. E aquilo que eu votei, eu acabo descumprindo. Sempre queremos fazer aquilo que nos favorece, mas queremos que Deus venha autenticar embaixo. Tem muita gente frustrada com o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de recomeço, porque aqueles que estavam dentro das igrejas antes do início da pandemia, eu acredito que a grande maioria não voltou, se frustrou e achou melhor ficar, porque não havia no coração aquilo que realmente deveria ter, de uma entrega total. De repente houve algumas perdas, algumas situações difíceis, foi contaminado, passou mal, perdeu alguém. Sacrificar, irmãos, essa é a palavra que define a adoração. E eu quero que você observe que o texto de 2 Samuel, capítulo 24, vai falar que Araúna ofereceu a Davi, o rei, na ocasião em que havia uma peste tomando e matando muita gente em Israel, e o rei tinha desobedecido ao Senhor, e o Senhor estava exterminando, acabando com o povo, com aquela peste, e Araúna, o dono daquela região, ofereceu ao rei lenha, boi, para oferecer um sacrifício, para que parasse aquela peste, mas Davi não aceitou. Sabe por quê, irmãos? O que está escrito lá no capítulo 24, verso 16 até o verso 24, diz assim, Davi falou assim, não posso oferecer ao Senhor algo que não tenha me custado nada. O rei poderia pegar o boi, poderia pegar a lenha, poderia pegar o altar pronto e oferecer sacrifício, e Deus aceitaria, mas na verdade ele tinha hábito no seu coração dele oferecer, nunca se beneficiar do altar, nunca se beneficiar da profissão, da posição, da situação. Ele era um adorador. Nós encontramos muitas pessoas que dizem ser adoradoras, mas até agora não entenderam o real significado, a importância, o valor do que é ser adorador. Por isso que a sua vida não vai além daquilo que a força do seu braço te leva. Irmãos, é muito maravilhoso olhar na vida de homens, que foram homens extraordinários,
até de sucesso financeiro. Mas eles não viveram segundo a força da capacidade dos seus braços. Eram homens adoradores. Olha para a vida de Abraão. Deus enriqueceu Abraão. Mas qual foi o sacrifício que Abraão deu e fez ao Senhor? Você teria coragem de sacrificar que seja um dos seus móveis ao Senhor? Mas quando Deus chegou para Abraão e falou assim: me dá o seu filho, o seu único filho. Irmãos, Abraão sai em obediência. Eu acredito que o coração daquele pai, já velho, teve um filho, seja na juventude, seja um filho na velhice, é filho, irmãos. Quem é pai sabe. E Abraão sai, depois de andar, chegar no local, ele fala aos homens que estavam com ele, sabendo que Deus tinha pedido: sacrifica Isaque para mim. Ele fala assim, ó: eu e o menino, nós vamos lá adorar, e nós voltaremos. E ele ia lá fazer o quê? Sacrificar. Abraão sabia que se ele tivesse que matar, Deus iria ressuscitar. Irmãos, adorar é sacrifício. Esse ano Deus quer mudar a história de muita gente. Eu sei que não vai mudar de todas. Mas por quê, pastor? Porque não é todo mundo que está à disposição. De repente você recebe isso aqui e você vai falar assim: não, isso não é para mim. Eu não estou disposto, porque no primeiro momento que você tiver que sacrificar, você até pode começar, de repente você começou esse ano já sabendo que você deveria devolver o que é do Senhor, a oferta, o dízimo, da forma que seria, mas você já negligenciou. Mas Deus pode corrigir, mas você tem que ser fiel. Mas o inimigo, sabendo que você vai fazer isso, sabe o que ele vai fazer? Daqui 2 meses, ele agarra o seu dinheiro com as suas mãos, com aquilo que ele vai preparar para você. E aí você não vai ter mais o que oferecer. Ai do pastor se falar alguma coisa. Deus quer mudar a história de muita gente. Eu tenho visto, irmãos, pessoas patinando. E eu falei assim: por que isso? Porque estão vivendo na força do braço e da perna. Estão oferecendo oferta de Ananias e Safira, querendo enganar o Espírito Santo. E o pior, tem gente que nunca tem nada. Você não precisa ser cutucado pela sua esposa para oferecer. Você não precisa ser cutucado pelo seu esposo para oferecer. É a tua oferta. É o teu sacrifício. Adorar não pode ser um mero cantarolar. Nós vinculamos a adoração com cantarolar. Vamos adorar o Senhor, aí fica fácil. Todo mundo cantarolando, levanta a mão. Aí fica o Amaury aqui como animador de auditório. Aí o meu irmão sai daqui falando assim: eu adorei. Adorou nada, meu irmão. Você sai daqui, você adora o cara da lanchonete, não tem nada contra ele. O cara do supermercado, a sua própria barriga. Mas você não adora o Senhor. Que você nunca tem nada. Você cantou. Que bom que você cantou. Mas nem o que você cantou fez diferença no seu interior. Porque Deus não é soberano. Muitas vezes cantamos aqui: tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Sim, sobre os céus Ele é Senhor, mas Ele não é Senhor sobre a sua vida. Não adianta nada. Adorar não é cantarolar, é um envolvimento do tudo. E sabe qual que é o nosso tudo? Os nossos 3 T's. 3 T's: tempo, talento e tesouro. O que você tem dedicado? É muito cedo para orar, pastor, não vou levantar. É o seu tempo, o seu talento. Eu não sei fazer nada, sabe? Não importa, não existe função e disposição que seja indigna. Nós estamos aqui quase que ajoelhando e falando: pelo amor de Deus, alguém, por favor, venha nos ajudar no serviço da adoração, no serviço da casa. Mas nunca ninguém tem condição. Agenda cheia. É triste de ver isso, porque é um povo que tem talento, mas ele não tem disposição. E o pior de tudo, que nós já falamos: tesouro. Misericórdia. Segundo segredo, irmãos, eu quero ir à frente com os irmãos, depois vamos falar mais, durante o ano, sobre isso. Mas o versículo 7, agora a parte B,
vai nos ensinar o segundo segredo sobre o que é adoração de excelência. Um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. O segundo segredo vai nos ensinar que adorar é reconhecer Jesus como valor maior na vida. Jesus, ele é o maior valor na sua vida? Você tem realmente convicção disso? A atitude da mulher mostra que os seus valores espirituais não estavam comprometidos com bens materiais. Porque ela abriu mão de um tesouro. Irmão, você tem ideia, quando você vai estudar sobre onde encontrar esse bálsamo, nardo puríssimo de alabastro, era nos lugares altos que se retirava, no Himalaia, uma região que nasce as plantas acima de 350 metros, você vai estudar sobre isso, por isso que ele torna caro, um local difícil acesso, de uma planta raríssima, em um só lugar, se extraía o que poderia fazer aquele óleo, aquele bálsamo. Ele era caríssimo, muito valioso, muito cheiroso, mas era muito caro. Não era uma coisa qualquer, não era um skate quebrado, uma bicicleta quebrada, não era um carro que tinha que ser consertado, ou uma moto talvez, ou uma casa caindo aos pedaços. Não, querido. Talvez tenha algum valor sentimental a você, mas não tem valor financeiro. Aquela mulher deu algo que tinha um valor grande diante da sociedade. Todos desejavam. Todos queriam o que ela tinha. Para ela não importava o valor do nardo. O importante era ungir a Jesus, uma expressão de adoração. Para isso, ela se desfez daquele vaso, mostrando que Jesus era muito mais valioso do que 300 denários. Sabe o que era isso, irmãos? O valor do trabalho de um ano de um trabalhador. Foi o cálculo que se foi feito por cima, pelo que eles viram derramando, e calcularam mais ou menos quantos ml tinham ali. Talvez 350, 450 ml, de uma essência caríssima. Era o valor de um ano de um trabalhador. Imagina o cálculo de um ano. Isso que eles fizeram por média. Aquela mulher, ela não observou isso. Ela estava declarando que Jesus era muito mais valioso do que tudo isso. Ah, querido, observe que ela ungiu Jesus, e ela ungiu como rei. Ela derrama sobre a cabeça, assim era feita a unção, quando o Senhor separa, quando Davi foi ungido, quando o Senhor ungia os reis, ele mandava Samuel ungir, ele ungiu Saul, depois ele ungiu a Davi no lugar de Saul, e ele diz assim, ó, pega o azeite e desce à casa de Jessé, e lá eu vou mostrar o que você vai fazer. Quando ele chega, Jessé pergunta, é em paz? Porque havia uma autoridade sobre a vida daquele homem, e ele fala, sim, é em paz, reúne a sua casa, e ele reuniu os seus filhos, e ali ele fala, Deus separou a sua casa, da sua casa como rei, eu não sei como é, e colocaram como todos enfileirados, 10 do mais velho, e de repente o Senhor passa os olhos através, e o coração de Samuel não fixa em nenhum deles, e ele fala, mas peraí, está faltando alguém, porque o meu coração não inclinou para nenhum deles, eu não errei a casa, você não é Jessé? Sim. Está faltando alguém? Sim, está faltando um lá, o baixinho Davi, ele está cuidando das ovelhas, então manda chamar, enquanto ele não chegar nós não vamos comer. Aí chama, quando chega Davi, Deus fala, é esse, que eu separo como rei, e ele unge a Davi, derrama óleo sobre a cabeça, o óleo representa a unção sobre aquela autoridade que é derramada. Maria reconhece Jesus como rei, antes de Jesus ir à cruz, ali Maria, irmã de Lázaro, estava declarando o que ela recebeu pelo Espírito Santo, derramando as riquezas,
confirma o que os magos do Oriente trouxeram. Quando trouxeram ouro, incenso e mirra. Ele é rei. É nascido rei dos judeus. Aquela mulher agora, alguns dias da sepultura, unge Jesus como rei. A pessoa à sua volta, aqueles que estavam à sua volta, começaram a avaliar o preço do nardo, e por isso a questionaram, dizendo: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro. As pessoas começam a questionar. Os homens avaliam como sendo desperdício. O grande problema é que a igreja desse tempo cai na avaliação do mundo. Há quantos anos você segue a Jesus? E há quantos anos você nega em oferecer um sacrifício a Jesus? Sabe por quê? Porque a sua avaliação é a avaliação mundana. Aqui, irmãos, aqueles que estavam ali, até discípulos, estavam no rol dos discípulos, avaliaram como desperdício. Tem gente que fala: não, você pode pegar o seu dinheiro e dar para alguém aí, você pode pegar a sua oferta e dar para alguém, você pode... É desperdício. É desperdício o que você está fazendo. Avaliação mundana. Cuidado com as avaliações mundanas. Cuidado com as avaliações mundanas que não tem nada a ver com a palavra. Cuidado, meu irmão, você pode estar cantando para Jesus, frequentando uma igreja que reúne o corpo de Jesus. Você pode estar no meio do povo que vai subir, que foi salvo pelo sangue de Jesus, mas você não esteja agradando o coração de Jesus, porque a sua avaliação é mundana. Mas olha só, havia outro tipo de avaliação naquele ambiente, não só a avaliação do mundo, mas a avaliação de Jesus. Aí nós esquecemos, achamos que somente o mundo tem direito de avaliar. Cuidado, irmão. Cuidado, porque assim como o mundo está avaliando, e avaliando de forma errada, Jesus está avaliando de forma certa. Jesus também avaliou. Jesus avaliou a atitude daquela mulher, a sensibilidade espiritual do seu ato de fidelidade. Talvez você não queira contrariar a avaliação do mundo, mas você entristece e rejeita a avaliação de Cristo. Sabe quando aquela viúva pobre trouxe de toda a sua pobreza apenas 2 moedas e ofereceu no gasofilácio? Jesus avaliou a todos e disse: essa mulher da sua pobreza deu a melhor oferta e a maior aqui dentro. Irmãos, adoração por excelência é reconhecer que Jesus é o valor maior na vida, e a avaliação dele é que vale. Talvez você tenha um carro e você quer vender o seu carro, precisa vender. Aí você vai levar lá numa pessoa para fazer uma avaliação, e ele não tem interesse nenhum em ser justo. Ele vai colocar o valor do seu carro lá embaixo. Eu não tenho nada contra quem trabalha em concessionária, mas eu não vendo carro em concessionária. É melhor vender para particular, porque a avaliação sempre é abaixo. Não sei qual o interesse, por que disso. Não é assim? Ou aqueles que trabalham, porque ele quer ter lucro naquele negócio. Jesus é justo. Jesus tem uma balança justa. Jesus tem uma conduta justa. Jesus faz justiça. E a avaliação de Jesus foi certa. Ele também avalia, e ele também está avaliando nesse tempo. Assim como ele avaliou Maria, a atitude de Maria, ele está avaliando a igreja hoje. Ele está avaliando a minha e a sua vida hoje. Ele avaliou aquela mulher, e ele disse: olha, eu vi sensibilidade espiritual, eu vi fidelidade, o gesto de uma verdadeira adoradora. E aí no versículo 10 ele disse: ela praticou boa ação para comigo. Isso é o que importa. Mas muitas vezes nós queremos estar bem na rodinha que fazemos parte, dos questionadores, dos intelectuais da fé.
dos grandes conhecedores e dominadores do argumento teológico. E esquecemos que há um que temos que atingir e alcançar: o coração de Jesus. Quantos argumentos teológicos tinha ali? Muitos. Quantos avaliadores, até de perfume, tinha ali naquela hora? Surgiu vários, mas tinha Jesus. O único que importava era o de Jesus. O único que importa, irmãos, é o de Cristo. Sabe aquele negócio do atleta supersticioso? Mas tudo bem, é como uma expressão de interesse de ser bem sucedido. Ele entra no campo com o pé direito, como se ele entrar com o pé esquerdo, ele vai perder. Mas tudo bem. Você quer entrar então na sua vida 2022 com o pé direito? Importe-se com a avaliação de Jesus. De repente você vai fazer uma avaliação dos anos que passou, você vai entender por que muitas coisas aconteceram. Há quanto tempo você tem se preocupado com a avaliação de Jesus? E há quanto tempo você tem carregado o peso da avaliação do mundo? Aquela mulher, se fosse se preocupar com isso, ela não teria feito. Sabe por que aquela mulher derramou todo o perfume? Sabe por quê, irmãos? Porque na adoração, ou se dá tudo, ou não se dá nada. Você quer adorar, irmãos? É o tudo. Eu não estou falando que você agora tem que pegar a chave da sua casa aqui, do seu carro aqui. Não é isso, não. Não é esse extremismo, não. É o tudo do teu coração. Deus sabe. É o seu coração. Sabe o que Jesus fala assim? Filho meu, dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração. Às vezes nós damos o nosso coração para todas as coisas desse mundo. Alguns dias atrás aí, famílias estavam dando o coração para o Papai Noel, ensinando o filho sobre misticismo e coisas do tipo, mas não dá o coração para Jesus. Na adoração, irmãos, guarde isso: ou se dá tudo, ou não se dá nada. Não se dá glória na adoração com fingimento, porque Deus não recebe. Você pode até gritar mais alto, e nós tivemos exemplo aqui de pessoas que gritavam alto, alto, e até assustavam os outros. E não precisamos falar mais nada. Se dá glória com fingimento, não adianta, porque Deus não recebe. Não se dá aleluia da boca para fora, porque Deus rejeita. É isso que Deus disse a Israel: esse povo me louva com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ah, querido, se não se quebrantar, esvaziar totalmente, não se atrai o coração de Jesus. Aquela mulher, depois de quebrar o vaso de alabastro e lançar todo o seu tesouro na cabeça de Jesus, ela se lança aos pés de Jesus. Sabe por quê? Que tem muita gente que tem dificuldade de se dobrar, porque ainda tem tesouro escondido para si. Tem muita coisa, irmãos, eu falo isso porque quanto o Senhor me mostrou de tesouro que estava escondido, de orgulho, de ressentimento, de autocomiseração, e essas coisas só estavam acabando com o meu casamento, acabando com a minha família, me impedindo de ser aceito diante do Senhor, me deixando pobre. Tem gente que trabalha o ano todo e questiona o governo e cai na bagunça do barulho das pessoas, porque o problema é a gasolina, porque o problema é o governo, porque o problema é da esquerda, é da direita, o problema é do centro, o problema é disso. Ele vive uma vida desregrada, ele tem tesouro escondido que ele não quer quebrar. Ele não quer se quebrantar, ele está guardado, ele está ali, ele precisa disso. Ele não tem Jesus como o tesouro maior. Segundo segredo, é adorar, reconhecer que Jesus deve ser o valor maior, o tesouro maior do nosso coração. Terceiro e último, querido, verso 8 a 10. Terceiro segredo da adoração com excelência.
Vendo isso, indignaram-se os discípulos, disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que moletais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Irmãos, o terceiro segredo vai nos ensinar que adorar é atrair a atenção e agradar o coração de Jesus. Além de eu ter Jesus como tesouro maior, eu tenho que atrair o coração dele, e eu devo agradar o coração dele. Irmãos, a responsabilidade deve ser nossa de agradar o coração dele. Ele é rei. Ele que escolhe se vai nos aceitar ou não. Estão pregando um evangelho mentiroso, uma palavra mentirosa, que ele é obrigado a fazer isso, é obrigado. Aonde que está, que na monarquia o rei é obrigado, o rei tem toda a autoridade. Nós, como súditos, como servos, devemos nos reverenciar diante dele. Aquela mulher tinha o seu coração, o desejo de tocar o coração de Jesus, e por isso ela precisava quebrar o seu coração, porque ali no seu coração havia um tesouro que estava escondido. Em Mateus 6:21, Jesus fala: onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Ela precisava quebrar, e esse ato de atrair o coração de Jesus levou a ouvir críticas de todos os lados. Por quê? Porque ela expôs a indiferença dos corações que estavam na mesa. Sabe por que ela recebeu crítica? Se ela entrasse calada, não fizesse nada, se ela fosse uma daqueles que estavam ali, sendo indiferente, questionando, apontando o dedo, ela não teria crítica. Tem gente que tem medo de crítica, mas crítica no sentido do que você expõe. Quando você começa a expor aquele que está andando errado, aí sim você vai ser apedrejado. Quem é você? Quem a irmã Clotilde pensa que é? Agora está dando uma de santa. Lógico, Deus mudou a história da vida dela, mas isso está incomodando. Sabe por quê? Tem muita gente que quer que ela fique ainda naquela vida lá atrás, quando ela estava amargurada, entristecida, né, longe do Senhor. Mas hoje que ela resplandece a luz e expõe aqueles que não querem compromisso com o Senhor. Aquela mulher, ela começou a expor a atitude dela. Aqueles estavam na mesa se deliciando com aquela comida, farta com aquela conversa, talvez balela ali, que não tinha diferença nenhum, só pensando no ventre. De repente chega aquela mulher e fala: ninguém nem orou, ninguém nem adorou o rei, eu não posso sair daqui. Eu já não fui chamado para vir aqui, mas eu não posso sair daqui sem adorar. E ela quebra o seu tesouro e fala: eu vim aqui trazer ao rei todo o meu tesouro. E ela começa a expor a indiferença daqueles corações. Ela não se importou, nem olhou para os lados. Ela quebrou o vaso e derramou o nardo todo em Jesus. E algo interessante nos mostra aqui, querido, nesse ato dessa mulher. Quando ela busca atrair o coração do Senhor, esse quebrar o nardo, o vaso de alabastro, que era puríssimo, traz dois grandes ensinamentos. Primeiro, nardo derramado representa nossa gratidão, nosso coração e o nosso sacrifício ao Senhor. Nós precisamos derramar o nosso tesouro. O nosso nardo vai representar a nossa gratidão, o nosso coração. E outra, o texto fala que era um nardo puríssimo, raríssimo. E nardo puro significa o que nós devemos ser no falar, no agir, no pensar e no reagir. Nardo puro, nardo raríssimo. Não é um perfuminho qualquer, uma aguinha doce, uma colônia qualquer que o mundo está oferecendo por aí. Tem gente que está falando que é o bom perfume de Cristo, usando a colônia do mundo. Eu não vou citar nome de nenhuma das empresas, não. Mas, querido, não é uma questão da empresa, é água com açúcar que o mundo oferece como colônia, como leite,
para você poder massagear o seu corpo, e você acha que você está adorando ao Senhor. Deus tem no seu coração, derramou lá no seu coração, nada puríssimo, e você pode oferecer isso a Ele. Isso nos ensina que a nossa adoração não pode ser um ato de indiferença. Havia uma pseudo-adoração em volta daquela mesa, e é o que João 4 fala, a falsa adoração, ou falso adoradores. Para aqueles homens que estavam começando o ministério, como discípulos de Jesus, foi uma grande aula de adoração que eles tiveram, antes da morte de Jesus, por aquela mulher chamada Maria. Ela ensinou o que era adoração. Maria ensina aqueles discípulos, e depois tornaram apóstolos, o que é adoração. E eles ensinaram a muitos o que é verdadeira adoração. Ah, querido, adoração ao Senhor não é algo insignificante. É algo que exige sacrifício. Como igreja, nós devemos seguir o exemplo dessa mulher. Ela foi grata, ela foi dedicada, ela foi quebrantada, cheia de fé, ousada, perseverante. E isso não tem preço. Por isso ela atraiu o coração de Jesus. E olha só a declaração final que Jesus fala a seu respeito. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Irmãos, até onde está indo o seu testemunho como adorador? Até onde está indo? Fazer uma pergunta, será que ele está passando pelo menos desse teto? Tudo bem que Deus está aqui, Ele recebe aqui, né? Mas e diante das pessoas? As pessoas, elas podem olhar para você e falar assim, eu quero seguir a Jesus, como o Jadilson segue. O Senhor está nos mostrando aqui, amados, que quando nós atraímos o coração de Jesus, nós tornamos referência para os outros, para que os outros também aprendam o caminho. Isso é adoração por excelência. É o que Deus quer da minha e da sua vida nesse ano 2022. Eu quero finalizar com você, te convidando a orar, a colocar diante do Senhor o seu coração. Que nesse ano a nossa adoração seja de excelência. Seja uma adoração de excelência a Jesus, de maneira que agrade o coração dEle, testemunhe que Ele é Rei e que Ele é Senhor. Se você viveu 2021 na avareza, retendo o que é do Senhor, segurando, achando que você fez um bom negócio, você apenas não segurou dinheiro, você segurou a bênção, você segurou a aprovação do coração de Deus, você segurou atrair aquilo que Deus queria derramar sobre você. Mas que 22 seja diferente. Deus me chama, Deus te chama, o Senhor nos chama, para que nesse ano possamos oferecer uma adoração com excelência